Olá, graça e paz, pastor Elias Santos com mais uma ministração da graça apostólica, da graça eterna. Hoje eu quero estar ministrando sobre a epístola do apóstolo Paulo, apóstolo Pablo, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois não me envergonho do evangelho de Cristo. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é poder de Deus para aquele que crê. Amém? O evangelho de Cristo é poder para aquele que crê. O evangelho de Deus é transformação. O evangelho é mudança de vida, mudança de caráter, mudança de comportamento. Nós temos que ter um posicionamento. Nós não podemos viver sem posicionamento, né? Porque eu sou evangélico, mas nada mudou. Não. A palavra de Deus diz: vem como estás, mas quando nós chegamos à unção de Deus, a unção é tão grande que nós não permanecemos. O filho pródigo, ele veio do jeito que estava, mal cheiroso, né? Um trapo, mas depois ele não permaneceu. Foi mudado, foi limpo, foi transformado. O evangelho transforma. Então o apóstolo Pablo, ele diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação. Não há salvação sem arrependimento. Pessoal, por quê? Eu agora estou no evangelho, não houve arrependimento, então não houve salvação. Apenas a pessoa entrou numa religião. Porque o evangelho traz totalmente, e as pessoas têm que olhar e dizer: poxa, fulano está diferente. Tem que ver uma transformação. Se roubava, não rouba mais. Se matava, não mata mais. Se vivia na prostituição, não se prostitui mais. Se vivia na pornografia, não. Tem poder, é poder. O apóstolo Paulo diz aí: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder. Poder. Poder para mudar, para transformar. Não há evangelho sem arrependimento. Amém? Então ela traz um arrependimento, traz vida em abundância. Amém? A pessoa verdadeiramente muda o caráter, o comportamento. Não é mudar a roupa. Porque mudar a roupa é fácil. Mudar a roupa é fácil. Você veste uma roupa de médico, mas você não é médico. Você veste um jaleco branco, mas você não é médico. Então, não é só a roupa, é a mudança, o caráter, o comportamento. Então o apóstolo Paulo diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. O evangelho é de Cristo, não é religião. Chega de religião, irmão. Religião não transforma. Religião é uma mudança de uma aparência, né? Não é profundo. Religião é algo raso, né? Parece que é, mas não é. Evangelho é poder, como diz o apóstolo. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e também dos gregos. Aí o versículo 17 diz assim: porque nele, em Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Não é de religião em religião, é de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá da fé. O justo, aquele que foi justificado, viverá da fé. Antigamente ele vivia da mentira, ele vivia da lorota, ele vivia das fábulas. Agora ele vive de fé em fé. Cada dia ele vai mais crendo. Cada dia ele vai mais confiando. Cada dia ele vai mais acreditando na transformação, na mudança total, completa e gloriosa. Aí diz aqui: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens. Do céu
porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens, quando diz homens, homem e mulher, que detém a verdade e injustiça. A verdade de Deus, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem liberta é a verdade, mas o homem ele detém a verdade de Deus e agora passa a viver nas fábulas, na injustiça, no pecado, na idolatria, né? Então ele tenta colocar a meia-verdade dele, para substituir a verdade de Deus, porque a única verdade é a verdade de Deus. O único evangelho, o verdadeiro evangelho é o evangelho da transformação, o evangelho do Cristo ressuscitado. Ele morre, tudo bem, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Nós morremos, mas ressuscitamos. Nós estávamos mortos no mundo, no delito, nos pecados, mas ressuscitamos com ele. Amém? Então não dá para ficar da mesma forma, não. Então, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Detém a verdade de Deus, esconde a verdade de Deus, não fala, não transmite a verdade de Deus e agora vive uma vida de injustiça, de propina, uma vida de mentira, uma vida de arrumadinho, uma vida de aparência, né? Deus não se agrada, vem porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre todo o homem, toda a carne, homem e mulher que vive dessa forma, vive desordenadamente. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele, manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o céu, tanto do seu eterno poder, como sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificou. Tendo conhecido o poder de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábio, tornando-se louco. Tivemos a pandemia no mundo inteiro aí, né? Quantas pessoas foram embora, né? Quantas pessoas foram embora através dessa pandemia. O homem temeu naquele momento, quando falo homem e mulher, temeu naquele momento, agora já esqueceu, já voltaram à idolatria, já voltaram à mentira, já voltaram à fábula, já voltaram à propina, já voltaram... Quer dizer, conheceu o poder de Deus, sabe que o homem sem Deus não é nada, mas é como há mais de 3.000 anos. Ali, naquele momento, Deus abriu o mar vermelho, eles temeram tudo, mas depois esqueceram da proeza que Deus fez. O homem, quando falo homem e mulher, tem uma amnésia, esquece as coisas de Deus, né? Então, conhecendo, porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram, tendo conhecido o poder de Deus, não glorifica a Deus. Em vez de glorificar a Deus, glorifica as fábulas, glorifica a criatura. Em vez de glorificar o Criador, glorifica a criatura. Tenta roubar a honra e a glória que é de Deus. É ingratidão. Não agradece a Deus, o Deus que faz chover, o Deus que faz parar a chuva, o Deus que coloca sol, o Deus que coloca limite no mar, o Deus que dá saúde, o Deus que dá alimentação. Desobedece, homens desobedientes, mulheres desobedientes, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus coração
insensato se obscureceu, dizendo ser sábio e tornaram, ele dizendo ser sábio se tornaram louco. Sabedoria do homem tornou eles louco, né? Porque a sabedoria do homem, ele se aproxima da destruição. Tudo que fazem é para a sua própria destruição, para o seu próprio fim, né? Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para se desolarem seus corpos entre si. Deus entregou devido à desobediência, né? Deus não fez o homem para ser dominado, Deus fez o homem para dominar. Deus não fez o homem para sofrer, mas devido à dureza do seu coração, devido à sua desobediência, Deus entregou as suas paixões, né? Hoje é separação, é divórcio, né? ainda culpa a Deus. Por que tanta coisa acontece? Por que tanta criança morre de fome? Por que tanta violência? De que se queixa o homem? Das suas atitudes. Se afastaram de Deus. Se afastaram. Em tudo que se afasta de Deus, se aproxima do mal. Em tudo que você sai distante da luz, você se aproxima das trevas. Então desobedeceram a Deus, quiseram se tornar sábios, se tornaram loucos. A sabedoria que foi adquirida foi para a sua própria destruição, seu próprio fim. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Olha aí. Em vez de servir ao Criador, eterno, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, serviram a criatura, passaram a ser idolatrar criatura, idolatrar imagem, idolatrar homens, né? Em vez de adorar o Criador, se tornaram idólatras. Começaram a adorar a criatura, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infâmia. Então Deus os abandonou às paixões infâmia, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhante também os homens, varões, deixando o uso natural das mulheres, deixaram de se relacionar com as mulheres, porque lado a lado de um grande homem está uma grande mulher, lado a lado de uma grande mulher está um grande homem, deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha aos seus erros. Começaram a receber o pagamento, porque aquilo que planta vai colher, né? E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, eles não se importaram em adorar e conhecer a Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso. Então Deus entregou um sentimento perverso. Viva do jeito que você quer, plante, agora você vai colher o que está plantando, para fazer coisas que não convêm. E eles começaram a fazer coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contatos
contratos sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, os quais, esses que foram entregues a seus próprios direitos, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também consentem os que fazem. Não só aqueles que praticam, mas aquele que aplaude. Tem pessoas que não fazem, mas aplaudem, né? Então, Deus entregou as suas próprias paixões pecaminosas, eles passaram a ser pessoas invejosas, passaram a viver homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Por isso que há tantos filhos desobedientes aos pais, né? Você vê que nunca houve tanta destruição como hoje, porque eles foram entregues, conhecendo o poder de Deus, conhecendo que não há outro Deus, mas eles preferiram reverenciar a criatura, os males, as fábulas do que a Deus, né? Então foi entregue, né? Foi entregue para viver ao seu próprio deleite, para viver da sua própria, seu próprio jeito que quer viver. Por isso que nunca vimos tanta doença como nos dias de hoje, né? Todo tipo de doença, todo tipo de malignidade, todo tipo de situação terrível, né? Então, por quê? Porque o homem foi entregue, homem e mulher, né? Foi entregue aos seus deleites corruptíveis, foi entregue às suas fábulas, foi entregue às suas desobediências, né? Porque preferiram, em vez de adorar a Deus, preferiram idolatrar a criatura, não reverenciaram a Deus, não foram gratos a Deus. Então foi entregue às suas próprias paixões, concupiscência da carne, né? Mas, meu amado, se você nesta noite, nessa madrugada, você está cansado, e você quer, porque o tempo é de preparação, o tempo não é de brincadeira. Já brincaram muito de ser crente, né? De ser cristão. Já houve muito tempo de brincadeira, mas o tempo não está de brincadeira, o tempo está de preparação. Cada dia se aproxima da tua ida, da nossa ida, ou a volta dele. Se você não vê a volta dele, mas se ele você não vê coletivo, ele vem coletivo, mas ele vem exclusivamente para você. Todo dia nós estamos vendo aí, Deus está levando os seus, né? Está louvando, está pregando, de repente, né? Então o tempo é de preparação, o tempo não é de brincadeira. Quando eu era menino, fazia coisa de menino. Hoje eu deixei de ser menino. Então o evangelho não é para menino, o evangelho é para quem tem um posicionamento firme. Evangelho não é para Maria vai casota. Evangelho, o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, 2. 12:2, para a gente concluir, para a gente orar. 12:2, olha aí. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você, nós só vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando tivermos um posicionamento firme. Eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu não me prostro. Josué, ele disse, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Nós temos que ter um posicionamento, irmão. Nós não podemos estar em cima do muro. Nós não podemos. Hoje é carne, hoje eu sou carne, amanhã eu sou peixe. Domingo eu sou crente. Mas sexta, sábado, eu sou mundâneo. Não pode, irmão. Não pode. Deus não se agrada. O nosso relacionamento, nós temos que ser profundo com Deus. Nós temos que cada vez mais se aproximar da luz, cada dia mais dar fruto, porque é pelos frutos que se conhece a árvore. Não é pelo fruto, né? Nós não podemos ficar em cima do muro, nós não podemos ficar
de lorota, de brincadeirinha, contando historinhas, subindo na plataforma para pregar, para ministrar, e ficar contando historinha, lorota, porque não sei o quê. Não, irmão. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. É o que está escrito na palavra. Nós temos que andar conforme a palavra de Deus. Se você quer andar conforme a palavra de Deus, você se distanciou e quer entregar sua vida para Ele, quer voltar a sentir a presença de Deus, quer voltar a fazer parte da família de Cristo, quer voltar a viver o verdadeiro evangelho, eu vou orar por você. Você que já colecionou fracasso, perda, humilhação, vergonha, e eu quero entregar o controle da minha vida, da minha casa, da minha família ao Senhor. Eu cansei de dar um passo para frente e vários para trás. Agora eu quero caminhar com Ele. Eu vou orar por você. Coloque nos comentários aí. Deixa eu orar por você. Senhor, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Eu oro por todos esses que nesse momento criaram coragem de sair de cima do muro, de deixar de ser religioso, de deixar de ser contador de fábula, mas para viver o verdadeiro evangelho da renúncia, do posicionamento, viver uma vida santa, viver uma vida de renúncia, renunciar os prazeres desse mundo que são passageiros. Pai, eu oro nesse momento eu creio que está tendo uma festa no céu, porque esses que estavam distanciados voltou para os teus caminhos, como o filho pródigo, voltou sujo, voltou mal cheiroso, mas o Pai o abraçou e mudou. Todos aqueles que ficaram imundo, ficaram com cara do mundo, ficaram com cheiro do mundo, nesse momento estão recebendo a unção de Deus, estão recebendo sandália, anel, estão recebendo uma mudança de vida, estão sendo limpos novamente para viver uma vida com Cristo, está preparado para qualquer momento a vinda dele ou a ida dele. Pai querido, Pai santo, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. E todos que crêem, diz amém, amém, graças a Deus. Amém, amados? Nunca se esqueça, o eterno, soberano, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o Cristo ressuscitado, te ama e eu também. Amém? Você que fez essa escolha, coloque seu comentário. Você agora tem um intercessor para interceder por você. Amém? Não se esqueça de dar seu like, faça parte dessa família, canal Abençoado em Graça, do pastor Elias Santos. Amém? Conto aí com o teu like, com o teu comentário, divulgue, seja um membro desse canal. Amém? Graça e paz, meu amado, minha amada.